Fala galera, Thiago aqui. Bom, hoje mais um videozinho aqui do canal Dandara 2. Hoje eu tô sozinho nessa empreitada. Dandara tá no seu sono rejuvenescedor, sono de princesa, antes da nossa janta. E não, em minha defesa, dessa vez não é tarde, mas depois que ela chegou do trabalho precisou de um cochilo. Então hoje aqui é comigo preparando nosso jantar. Mais uma vez, dessa vez jantar mesmo. É de fato uma janta. Hoje a gente vai ter capelete ao molho de 4 queijos. É uma receita muito boa, eu gosto muito de fazer essa, porque eu uso a base do molho branco, né, do bechamel, para jogar os queijos e aí derretendo ali e fazendo, fica com aquele gostinho de massa de 4 queijos de restaurante, então por isso eu gosto bastante. Então vou mostrar para vocês agora como que a gente vai preparar essa gostosura, essa gordice de hoje, então bora pra cozinha. Então, antes de mais nada, salve do nosso mano Pretinho. Né, Pretinho? Então aqui, ó. Capelete, os queijos que nós vamos usar e o material para fazer o molho branco. Claro, o detergente não está incluso, mas vai ser basicamente isso aqui que a gente vai usar. Eu já deixei aqui a panela com a água para ferver, botei sal aqui dentro dessa água, né? Porque eu vou usar essa panela de pressão, que como são 3 caixas de massa, a gente vai precisar de uma panela maior que aqui a gente não tem. Então, vamos fazer isso aqui na panela de pressão. E quando eu estiver colocando aqui dentro, já vai acabar de ferver essa água. Eu mostro para vocês colocando aí. E assim que a gente colocar a massa para cozinhar aqui, a gente já começa a fatiar os queijos para poder preparar, né, esse início do nosso molho. A gente, como está usando essa panela, para o molho eu também vou usar justamente para já deixar tudo aqui dentro depois, e porque é a única panela grande o suficiente, a gente não vai ter como fazer ao mesmo tempo. Mas você tendo uma panela grande diferente, você pode fazer isso. Você pode fazer a massa em uma panela enquanto você faz o molho já ao mesmo tempo. O molho fica pronto bem rápido, então economiza bastante tempo você fazer isso junto, tá? E aqui eu só não vou poder fazer justamente por conta da panela. Mas então, já voltamos. Água fervendo. Agora eu já tinha deixado aqui previamente cortado. Vamos lá. E aqui não tem segredo, né? É fazer massa, é botar a quantidade de água suficiente para cobrir toda a massa. E aí você espera a água ferver e joga a massa aqui dentro. É óbvio, a gente não vai fazer isso aqui na pressão, a tampa só vai ficar aqui em cima para proteger e impedir a água de evaporar o mais rápido possível. E não se espante, capelete flutua. Então alguns pedacinhos aqui vão começar a flutuar, de vez em quando você pode até dar uma afundadinha aqui para garantir que ele está cozinhando bem, mas tem água suficiente sim. Então agora é tampar isso aqui enquanto a gente já vai preparar os nossos queijos, e é claro, com nada necessário cutelo, mas que eu vou usar porque eu quero. Os queijos aqui nós temos provolone, parmesão, gorgonzola e mussarela. E eu também gosto de colocar requeijão. Eu acho que fica bem gostoso, fica bem cremoso. A gente vai fazer o molho branco depois, utilizando como sempre, né, leite, farinha e margarina, mas dessa vez a gente não vai seguir a mesma proporção de um molho branco normal entre a farinha e a manteiga. Por quê? Porque eu gosto de deixar esse molho um pouco mais leve, um pouco menos viscoso, porque os queijos derretendo dentro do molho, eles já vão engrossar naturalmente. Então, como eu gosto desse molho assim mais molhado, digamos, a gente não vai colocar exatamente a mesma proporção, tá? Só para já deixar registrado aí. E claro, aqui os temperos que a gente vai usar nesse molho, né? A pimenta do reino, alecrim e noz moscada, que ficam muito bons. Se você quiser fazer, ao invés de
esse molho de 4 queijos, fazer com só o molho branco, ok também, fica muito gostoso. Dá pra fazer um molho mostarda, que aí depois que você fizer a base do molho branco, você coloca a noz moscada e você coloca a mostarda, fica muito gostoso. E aí, a mostarda do seu gosto, né? Mas fica mais gostoso com mostarda premium, esse tipo de mostarda. Mas que fica muito legal também, inclusive não só para você fazer uma massa, mas também fazer esse molho branco aqui para você colocar em cima de alguma carne, em cima de algum frango, alguma coisa assim, fica bem legal também, eu também gosto de fazer. Talvez eu já tinha feito aqui essa semana, numa outra janta, um franguinho empanado pra gente na airfryer mesmo não gostando muito de usar essa farinha na airfryer, o óleo acabou, então foi que deu pra fazer. Acabou que até que ficou legal com essa farinha que eu comprei dessa vez, mas talvez a gente até coma junto aqui. E aí um pouquinho de molho dá pra colocar por cima desse frango. Mas então vamos cortar esses queijos aqui e já separar pra gente poder fazer o resto do molho. Fala, gente, então, enquanto eu cortava os... Já cortei os que eu vou cortar. A massa já ficou pronta. Agora é escorrer aqui, que aí a gente já vai deixar a massa aqui no escorredor e usar a panela para preparar o molho. Importante aqui ligar. E aí vai. Como o sifão é de plástico e tá mais frio, eu sempre tenho medo de jogar direto, sabe, a água quente nele. Por isso que eu ligo a torneira. Bom, eu vou aqui no olho. Não tem muito uma medida. Eu vou colocar o leite primeiro dessa vez, porque ele tá mais frio, né? Deixa eu ver, botei mais ou menos meia caixa de leite. Tá bom. Aí agora vou na manteiga e deixar ela derreter aí, para depois colocar a farinha. É um caminho um pouco inverso, né? Que geralmente se coloca a manteiga junto com a farinha, mas às vezes eu até faço isso de colocar ou a manteiga e depois o leite, ou o leite e depois a manteiga. Eu não acho que tenha um grande problema de se fazer isso, não. Mas é justamente porque, como eu não vou seguir exatamente a mesma proporção dos dois, eu quero ter o controle exato para não ter que ficar colocando ainda mais leite depois, entendeu? E aí a gente vai controlando desse jeito. Aqui a manteiga vai sem dó, entendeu? Primeira talagada. A segunda talagada. A terceira e mais um chorinho. Pronto. Aqui agora é derreter, né? A gente tem um fouet. E aí, com isso derretido, a gente acrescenta a farinha e vai mexendo. Aqui, ó, já vamos colocando a farinha. Por enquanto, eu acho que tá bom. Aqui, ó, a gente vai mexendo. Já baixo o fogo. Vou colocar um pouquinho mais de leite, foi até um pouco mais do que eu esperava, mas a gente abaixa o fogo e vai mexendo. Então, gente, nesse momento o meu microfone descarregou, né? E o que eu não falei é que aí eu coloquei mais leite, eu terminei essa caixa e peguei um restinho de outra que estava aberta na geladeira, tá? Para ficar no ponto do molho que eu queria. E para os temperos eu coloquei a noz moscada, como vocês estão vendo aí no vídeo agora. Depois eu coloco o alecrim, foi desse saquinho aí que eu peguei. E por fim eu coloco a pimenta do reino, que eu nem coloquei tanto porque a Dandara não curte tanto, mas mesmo assim para esse molho eu acho que fica bem legal, né? E aí é para ir mexendo. E aí, em relação aos queijos,
Eu costumo começar com o parmesão porque eu acho que ele é o mais difícil de derreter. Então você vai colocando um por um até que todos eles tenham derretido, né? Você só coloca o próximo quando o queijo, o outro anterior já tiver derretido. Valeu? É isso. E é muito importante também não parar de mexer, tá? Quando você for colocar os queijos, antes já é importante, né, para não ir empelotando, mas depois que você for colocando os queijos, para esses queijos não irem criando uma casca no fundo e irem queimando. Então, é sempre bom você mexer o tempo todo, o máximo que você puder. É aqui, ó. Em algum momento o meu outro microfone, ele descarregou e eu não percebi quando foi. Vocês devem ter percebido a diferença de áudio aí em algum pedaço do vídeo. Mas eu já troquei de microfone aqui. Enfim, coloquei o parmesão. E aí agora é mexer até ele dissolver. Deixa em fogo baixo para não queimar, para não começar a agarrar no fundo da panela. E vai mexendo. Quando você vê que já não tá mais tendo pedaço aqui, ó, ainda tem bastante que eu acabei de colocar. Quando você já não estiver mais vendo pedaço, aí sim você vai colocar o próximo queijo, beleza? Gente, então aqui, ó, o molho já ficou pronto. Tô acabando de mexer, ó. Rendeu bastante molho. É importante sempre mexer, para ele não ir agarrando no fundo. É a mesma importância também de não deixar em fogo alto, senão vai queimar antes de derreter, tá? E aqui de requeijão eu coloquei aproximadamente 200 ml, foi meio copo desse do grande, tá? Então, ó, aqui. Ele já tá pronto. E aí agora, na hora de você montar, você pode fazer isso do jeito que você quiser. Você pode, se for uma panela maior, colocar a massa já toda aqui dentro e deixar tudo reservado de um jeito só. Você pode colocar a massa no prato e colocar um molho por cima. E você pode colocar isso aqui numa travessa e colocar o molho por cima da massa nessa travessa e até, nesse caso, levar ao forno, né, para dar uma gratinada. Eu aqui vou fazer exatamente isso. Eu vou colocar na travessa e vou colocar o molho por cima, mas eu não vou gratinar. Nem comprei mais queijo para isso. Vai ser só para distribuição ali da massa, beleza? Então, já mostro isso para vocês. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, cause I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Bom, gente, então vocês viram aqui agora já o prato finalizado. Eu já coloquei ele aqui certinho no prato. Eu coloquei queijo ralado, coloquei um fiozinho de azeite por cima, que eu acho que fica bem gostoso. Se você quiser decorar mais, também pode colocar umas folhas de hortelã. Também fica bem gostoso e fica bonito para se ver no prato. E agora, a parte que todo mundo quer ver, né? Que é experimentando isso daqui. Então, vamos ver um pedacinho com molho. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. É um dos pratos que eu mais gosto de fazer. Também um dos pratos que a Dandara mais gosta que eu faço. Meus pais também sempre gostaram muito quando eu fiz isso pra eles. Já fiz até de presente de aniversário de casamento pra eles. Isso daqui eu falei, não, hoje vocês ficam tranquilos, quem cozinha sou eu, é o meu presente pra vocês. Então até isso aí já rolou. Foi aí que eu comecei a fazer esse prato. Então, é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Só uns pequenos detalhes, né? A quantidade de queijo. Eu geralmente uso entre 100 e 200 gramas de cada queijo, tá? E o capelete que eu usei ele com recheio de 4 queijos, mas você pode usar de carne, pode usar de frango, enfim. Isso não importa, não vai mudar muito o gosto final, tá? E lembrando já que esse recheio de 4 queijos do próprio capelete também já tem um pouquinho de sal. Então, como eu sou um cara que eu não gosto muito de comida carregada no sal, eu sempre maneiro bastante, tá? Se você quiser mais um pouquinho, você bota mais um pouquinho, mas pra mim não precisa de sal a mais do que os elementos que vão compor esse molho e o prato final
já carregam, tá? Então é isso, valeu, até a próxima e fui! Go, 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 go.